Evangélica, você tem ex-prostituta, ex-traficante, ex-ladrão, você tem médico, você tem advogado. A igreja, como instituição, ela não pode ser responsável pelo ato de um indivíduo, de um membro daquela igreja. Isso seria, lamentavelmente, algo muito injusto e desnecessário. Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Eu tenho uma questão com o termo bancada evangélica porque eu acho que ele passa por diversas problemáticas. A primeira delas é que a gente tem uma noção, a partir das pesquisas que foram feitas no ISE em 2020, que a maioria que integra a bancada evangélica não é evangélica. A gente tem cerca de 46% dos candidatos até 2020 que se declaravam evangélicos e os outros não eram. Então eu fico pensando, usar esse nome significa também essencializar o que é ser evangélico no Brasil e defender essa pauta publicamente, contrariando boa parte da população que não se vê representada dentro daquela bancada. Um outro problema é que a gente tem essa frente parlamentar evangélica, que é o termo correto, né, desde 2005, que tem pautado os debates principalmente ultrapassando os limites do espaço público, querendo impor de alguma maneira a moral cristã, o que eu sou totalmente contra, porque a história da minha fé nesse país, do protestantismo histórico, exclusivamente assim falando, tem a ver com a conquista da laicidade e da liberdade religiosa, porque a gente até 1800 e pouquinho tínhamos aqui um país completamente, né, governado e misturado com o poder católico, então era difícil para nós que tínhamos uma expressão religiosa divergente no período, ter liberdade de culto, viver dentro das instituições, porque tudo passava pelo braço católico. Então hoje eu vejo que tentar forçar um projeto de uma frente parlamentar evangélica que defende alguns pontos que nem todo mundo é unânime, porque a tradição evangélica ela é muito diversa, nós tivemos vários momentos protestantes, reformas protestantes no geral, e isso é bonito na nossa fé. Estamos aqui com uma pentecostal, eu que sou batista renovada, enfim, várias versões diferentes, para a gente poder trazer e achatar tudo isso num projeto político de poder que eu acho muito errado e que não faz parte daquilo que Jesus deixou como herança para nós, que não era se misturar com os poderes deste mundo, mas fazer a diferença nesse mundo. E eu não acredito que a gente precise fazer isso de maneira autoritária, impondo nossa moral dentro de uma população tão diversa e grande como o Brasil. Eu não defendo isso porque eu acredito que se a gente defender esse tipo de posicionamento, a gente está abrindo precedente para que outras tradições religiosas queiram fazer o mesmo conosco. Então eu acredito que se a gente separar de um jeito digno, educado, respeitando os direitos humanos e a liberdade religiosa das pessoas, a gente consegue ter um testemunho muito mais legal e uma presença de Jesus na vida das pessoas. Eu acho que esse grupo aí, denominado bancada evangélica, eles estão defendendo, na verdade, um mito burguês com uma roupagem do uso da fé evangélica, assim, para legitimação de uma moral necrófila. Eu acho que a Pâmela apontou bem que grande parte desse grupo aí não são evangélicos, assim, então o que está posto é uma ideologia extremamente violenta, assim. E eu pegando como exemplo um fato recente de Minas Gerais, que não está relacionado diretamente à bancada evangélica, mas a bancada evangélica se torna representante exatamente desse tipo de ideologia, de um desembargador que absolveu um homem de 35 anos que estava tendo relações de abuso com uma criança de 12 anos. E aí, quando foram analisar, o coletivo Bereia foi analisar, que é um coletivo relacionado a questões religiosas. De combate à desinformação, né? Isso, exatamente. Perceberam, encontraram o histórico dele enquanto uma pessoa que é da Maranata e é um líder religioso, ele é pastor da Maranata. Então, quando procuraram a Maranata pegou e falou, pô, eu não vou entrar nesse discurso porque isso é uma parada jurídica, assim. Então, existe uma dimensão ideológica da fé evangélica que constrói essa moral necrófila, portanto, que tem prazer na morte dos outros ou de uma existência mortal, vamos dizer assim, como dessa menina de 12 anos. E no momento que alguém busca, poxa, como que vocês produzem esse tipo de violência? Eles falam, não sei, não foi a gente que produziu, a gente não tem nada a ver com isso, mas esse tipo de pessoa tem um tipo de representatividade, assim. Então, eu acho que fazer críticas a essa bancada evangélica, que é uma produção de ideologia que faz uso de uma fé evangélica, precisa acontecer como cristão, já que também é um pressuposto a crítica de Cristo há uma leitura fundamentalista da lei, como ele fazia com os rabinos, assim, seu tempo com a tradição farisaica. Aqui a dizer, por que eu concordo com a Frente Parlamentar Evangélica, é importante colocar esse dado aí, as referências realmente midiáticas sobre esse caso que ele acabou citando aqui, referente à totalidade da Frente Parlamentar Evangélica ser de acordo com esse tipo de prática. A prática de um indivíduo, ela não pode ser generalizada e outros, né, um coletivo de indivíduos ser culpado pela prática de um indivíduo. A salvação, já que estamos falando sobre cristianismo, a salvação ela é individual. Se eu falhei, eu vou pagar pelos meus atos, pelas minhas falhas. Isso não pode ser coletivizado a minha denominação, nem um grupo de religião ou orientação religiosa que eu participo. Bom, a FPE, a Frente Parlamentar Evangélica, ela foi fundada em 2003, tá? E ela é uma frente suprapartidária, ou seja, são vários partidos de centro, de esquerda e partidos de direita. Inclusive, nós estamos num debate aqui entre cristãos de esquerda e cristãos de direita. Isso mostra a pluralidade de ideias entre indivíduos. E isso também vai se assemelhar na Frente Parlamentar Evangélica, porque é uma frente suprapartidária. Ali você vai ter evangélicos que são mais à esquerda, você vai ter evangélicos que são mais à direita, que são conservadores, que são liberais e uma série de coisas, né? Então, é importante levar isso em consideração. É evidente que a Frente Parlamentar Evangélica ela não é eleita. Quem é eleito são os parlamentares. E os parlamentares são eleitos mediante ao anseio dos seus eleitores. Se você tem hoje uma Frente Parlamentar Evangélica fundada desde 2003 na Câmara Municipal ou na Câmara Federal, isso diz respeito ao anseio da população brasileira que decidiu por livre e espontânea vontade, votar nessas pessoas. E é óbvio que você vai ter entre a Frente Parlamentar Evangélica, são vários parlamentares, inclusive essa bancada, né? A bancada é mais conhecida, né? A BBB, Bancada da Bíblia, a Bancada do Boi, que é do agronegócio, e a Bancada da Bala, que são os mais armamentistas. São as três maiores bancadas do Brasil. E isso é importante levar em consideração e respeitar, porque se essas bancadas existem e esses parlamentares foram eleitos defendendo tais linhas de atuação, foi porque a sociedade o outorgou. A sociedade disse, eu gosto que você seja contra o aborto, eu gosto que você seja contra as drogas, eu gosto que você seja contra os jogos de azar, e é por essa razão que você vai me representar. Aí, se você acha que é muito ou pouco, se tem muito parlamentar,
o processo eleitoral ele é o responsável por isso. A população vota em quem se identifica. Então a frente parlamentar ela não pode ser julgada ou execrada por conta da escolha de determinados indivíduos. Não, a escolha de determinados indivíduos precisam ser criteriosamente julgadas mediante a ação do indivíduo e não a ação do coletivo. Uma igreja evangélica você tem ex-prostituta, ex-traficante, ex-ladrão, você tem médico, você tem advogado. A igreja, como instituição, ela não pode ser responsável pelo ato de um indivíduo, de um membro daquela igreja. Isso seria, lamentavelmente, algo muito injusto e desnecessário. Então, na Bíblia, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que participaram, né, de política. Nós temos José no Egito, fazendo aquela parte ali de governador. Nós temos Daniel na Babilônia, também temos Esther na Pérsia, enfim. Então, se nós formos olhar essa crítica, ela é bastante seletiva. Porque quando nós olhamos para os ambientalistas defendendo as suas pautas, vão dizer que é democracia. Quando nós olhamos para os sindicalistas defendendo as suas pautas, vão dizer que é democracia. Mas se nós olharmos para a bancada evangélica defendendo os seus valores morais, o que vão dizer, né? O que estão dizendo na nossa defesa? Não, isso é fascismo, isso é misturar religião com política, porque religião e política não podem se misturar, e isso só revela, né, que o problema é muito maior do que o que a gente possa pontuar aqui. Então, como o nosso amigo falou sobre essa questão dos problemas individuais, se nós formos tratar a bancada evangélica e pegar cada questão, cada pessoa, cada indivíduo coletivo e colocá-los, porque ele teve um problema moral, um problema de ordem moral, um pastor, por exemplo, a gente poderia fazer isso também com o padre? A gente poderia pegar o problema do indivíduo e trazer para o coletivo? Porque se nós considerarmos quem está colocando um freio moral nessa nação, hoje é a bancada evangélica. Se nós considerarmos a benfeitoria que eles têm feito, para o bem, não só do cristianismo, mas dos conservadores e de todas as pessoas que defendem família, pátria, que defendem o conservadorismo, é muito grande, o benefício é muito grande. E aí, assim, a gente fica espantada de ver pessoas que são cristãs defendendo ou dizendo que eles são uma vergonha para a igreja. Porque isso, essa questão aí, individual, como já foi tratado, o cristianismo ele não é invalidado por uma falha de seus representantes. Se um padre acaba caindo num erro, se um pastor acaba caindo num erro, isso não pode definir o todo. Então, nós olhamos para o cristianismo como alguém, né, como um projeto que tratou de implicações públicas, desde o enfrentamento da escravidão, desde a defesa da dignidade humana, desde a defesa dos direitos civis, porque as leis sempre tiveram base bíblica em sua composição. Se nós olharmos para a questão ali da Constituição dos Estados Unidos, ela é toda baseada na Bíblia. E os 10 mandamentos influenciaram diretamente a composição das leis do Ocidente. Então, aqui eu gostaria de deixar, né, o meu relato em concordância com o meu amigo sobre essa questão ali, que eu acredito que a frente parlamentar evangélica ela tenha agregado bastante benefício. Pode acontecer um caso ou outro de alguém que está ali dentro, que acaba não por causa de si mesmo, da sua defesa, mas por causa mais da questão do próprio partido pedir a ele para votar algo dessa maneira ou de outra maneira. Pode acontecer algo que venha trazer para nós uma contradição, ou que a gente possa não concordar. Mas isso também não define o todo. Exatamente. Ok, então os 3 minutos para esse time podem começar. Tá, eu acho que religião e política não se misturam, assim. E para mim esse é o problema mesmo. Você está certo, Rafa. Tem representatividade, porque tem um monte de gente que defende o tipo de absurdo que eles defendem. E quando eu coloquei, foi exatamente isso. Tem uma dimensão ideológica que está sendo promovida pelos evangélicos. E existe representatividade política dessas pessoas. E não necessariamente são evangélicos. Então, eu acho que é exatamente essa moral necrófila, de novo, que tem prazer na morte do outro. Como, por exemplo, a menina de 10 anos, que o pessoal da bancada evangélica falou lá em Espírito Santo, que não poderia fazer um aborto por conta de um abuso que ela sofreu. Isso foi promovido pela ideologia dos evangélicos que produz essa moral necrófila. Bom, eu vou abrir um parêntese nessas questões que vocês levantaram, que é muito importante, que aí eu vou ter que discordar de você só agora, um minuto. Eu acho que religião e política podem se misturar, porque a gente também tem diversidade no nosso grupo, né? Então tá tudo bem. Você falou que não se mistura. Não, pra mim, perdão, eu quis dizer sempre tá junto, sempre tá junto. Eu acho que se mistura, mas existe uma coisa que é a captura ideológica, no sentido de aproveitar a igreja como espaço de palanque eleitoral, que isso eu sou completamente contra. Inclusive, eu acho que a gente tem exemplos na nossa história, como a irmã Ruth falou, nossa, a Constituição dos Estados Unidos, pautada na Bíblia, a Constituição dos Estados Unidos foi falha durante muitos séculos, né? Com a segregação racial. Então, isso é um ponto que estava ali na 13ª emenda e etc, e faz parte dessa construção. Tem cristão que vai utilizar a Bíblia para definir e para defender objetos sórdidos. Por exemplo, se a gente pegar o histórico da Ku Klux Klan, que é uma seita supremacista branca pautada no protestantismo histórico também. Se formos para o nazismo lá na Alemanha, né, de 1940, etc, você vai ter uma boa parte da igreja luterana, que era uma igreja vinculada ao governo estatal e etc, defendendo isso e tendo alguns divergindo ali, fazendo ponte e a diferença, né, como foi o caso do Bonhoeffer. Agora, sobre a questão da bancada evangélica como uma questão moral, não podemos definir o indivíduo e pegar o todo. O problema é que o erro vem muito. E vem com volume. E vem o tempo todo. Só por alto aqui, pensando na minha memória. Flor de Lis, Milton Ribeiro, Bolsolão do MEC. E a gente pode seguir a fila. Estou dizendo que todo evangélico que está na bancada parlamentar, na frente parlamentar evangélica, é uma pessoa corrupta? Não. Mas eu acho que é uma estrutura muito confortável para que esses erros não sejam apontados. E eu acho, sim, que quando a gente tem um problema desse, que passa por crime e pecado, tem que ser denunciado. E não tem que proteger a instituição, não. Senão a gente é compactuante ali com esse tipo de cadeia de pecado e de crime. Então eu acho que trazer isso para a discussão sobre uma bancada evangélica, também entender que a igreja não pode ser utilizada como um terreno frutífero para projetos de poder. Política e religião, evidentemente, que se misturam, né? Charles Spurgeon fez essa declaração. Teve uma confusão aqui entre os nossos irmãos, mas é como na Bíblia, né? Confusão no arraial do inimigo, dos heteus e dos jebuseus. Tô brincando, mas não é, pessoal, só uma brincadeira para quebrar o gelo. Mas a 13ª emenda, por exemplo, da Constituição Americana, né? A emenda número 13. Sempre esse número 13 maldito que tenta acabar com a vida das pessoas, né? Isso acontece também fora do país. Bom, se você vai falar sobre essa questão, era uma questão ruim da 13ª emenda nos Estados Unidos sobre a questão da escravidão. Mas é importante se levar em consideração porque um parlamentar britânico
branco, protestante e evangélico, chamado William Wilberforce, foi o protagonista pela abolição da escravidão no Reino Unido e que, posteriormente, desencadeou a abolição por todo o planeta Terra, ou seja, um evangélico, um cristão, um parlamentar. Se era de uma frente parlamentar ou não, isso aí, de fato, eu não vou confirmar, mas era um evangélico cristão que foi fundamental, primordial e protagonista na abolição da escravatura e que impactou, inclusive, no território norte-americano. Quando você vai ver o reverendo Martin Luther King também, que teve uma luta frontal, pacífica, frontal contra a escravidão e por aí vai. E tem uma série de referências sobre pessoas evangélicas que estiveram dentro da política. Ela disse aqui, Daniel, eu vou citar no Antigo Testamento mais uma vez, José de Arimateia. Ele era um senador, ele era do Sinédrio, lá em Israel, e foi uma pessoa responsável por articular politicamente a Pôncio Pilatos. Pilatos, ele era o governador da Judéia. Gente, para você ter acesso a um governador, sobretudo no período do Império Romano, era muito difícil. Então, um político teve que falar com outro político para interceder sobre o corpo de Jesus a fim que ele tivesse dignidade no seu sepultamento. Foi uma intervenção política. É óbvio que dentro da esfera espiritual foi uma atuação do Espírito Santo, mas foi uma intervenção humana política que fez com que isso acontecesse. E tem diversas outras referências sobre cristãos e políticas, sobre a frente parlamentar. O próprio cristianismo, do século I ao século III, ele foi muito marginalizado. Isso só foi mudar com Constantino, a partir do século IV, com o Edito de Milão, onde a religião cristã ela acaba se tornando oficial do Império Romano. E aí, a partir daí, você vai ver uma junção entre o Estado e a religião. Só assim a gente deixou de ser marginalizado. Então, há muitos evangélicos que lutam pelas pautas cristãs, pautas inerentes àquilo que a gente acredita e à nossa fé. Peraí, se o cara que é adepto da maconha, ele vota em quem é a favor da maconha, tá tudo certo, é democracia, por que uma pessoa pró-família, pró-vida, contra as drogas, contra jogos de azar, vota no evangélico? Isso seria, por exemplo, um fascismo. Acho que a gente precisa levar em consideração a escolha do povo. E a escolha do povo numa democracia, ela é soberana, a não ser que vocês discordem com a soberania do povo. Bom, acho que é muito interessante quando você traz os exemplos, né, de José de Arimateia, José do Egito, enfim, uma série de pessoas que tinham uma condição social favorável naquele período, mas aí que está a grande diferença. Tinha uma preocupação e um compromisso radical com a justiça. Tanto é que era arriscado para uma líder, para uma pessoa que estava ali no contexto de elite romana, se a gente pensar assim, se colocar como financiadora do movimento de Jesus. Então essa pessoa também estava abrindo mão e tendo uma consciência do seu privilégio em prol de uma causa muito maior que tinha a ver com essa repartição justa e etc. Outra coisa que me pega muito quando a gente fala de bancada evangélica, eu não tenho problema com políticos que são religiosos e que fazem um trabalho excelente, primoroso, com dignidade, com honestidade, com seriedade. O grande problema, a meu ver, é que muitas igrejas, que são instituições grandes, que têm uma membresia larga, a gente pode falar de segmentos da Batista, da Pentecostal, das Assembleias de Deus, muitas vezes podem entrar em acordo com políticos que estão dentro desse campo, que têm acesso a emendas parlamentares e se beneficiarem delas para eventos evangelísticos. Isso eu acho um absurdo, porque o dinheiro do poder público não pode ser para minha missão evangelística. Ele tem que ser feito em prol da população. Então, se eu quero fazer um evento de lazer, de cultura, se eu quero investir isso de alguma maneira, não pode ser confessional, porque isso é contra a lei. Até onde eu sei, o crente tem que seguir a lei. Então, é um problema ocupar um espaço público, usando verba pública, para fazer um evento que tem caráter confessional, que tem caráter proselitista. Isso se acontecesse um evento, por exemplo, de uma outra fé monoteísta, vamos supor aqui, da fé muçulmana, se tivéssemos uma bancada islâmica e, de repente, uma verba, uma emenda pública fosse utilizada para um evento de cunho voltado para a religiosidade e para o proselitismo, isso seria um problema. Então, eu acho que abre precedente para esse tipo de coisa. E acho que a gente pode, sim, representar a nossa fé no nosso voto, sabendo que a gente tem uma caminhada de elementos comuns com a sociedade civil. A gente que é crente, a gente quer justiça. A gente que é crente, a gente quer a verdade, a honestidade, a gente quer um bom trabalho, a gente quer um futuro para os nossos filhos. Nisso a gente se converge. Não necessariamente eu preciso abrir um espaço voltado para a discussão de pautas morais, que na concretude da vida não faz tanta diferença na vida do trabalhador. E outro dado importante, se eu olho para hoje, para a bancada evangélica, que a gente tem um grupo evangélico que é majoritariamente feminino, negro e de baixa renda, e eu olho hoje para a bancada evangélica, eu não vejo essa representação nem dentro das pautas que são defendidas lá. Isso é um problema. Exemplo, fim da escala 6x1. Foi um tópico sensível, até todo mundo chegar nesse lugar de que era importante. Então, eu estou aqui querendo discordar se a querida aqui amiga é de fato evangélica ou não. Porque ela disse que o dinheiro, eu até anotei, o dinheiro do poder não pode financiar eventos religiosos, mas pode financiar o carnaval, pode financiar a marcha gay, pode financiar tudo que é putrefação que existe mundo afora. Uma outra coisa que foi dito, José do Egito... Vai. Vamos dar uma multa, pessoal. José do Egito não era rico, como foi dito. Pelo contrário, ele foi vendido como escravo. E nós não, obviamente, né, os cristãos não compactuam com os erros da Flor de Lis ou de qualquer outro deputado ou quem quer que seja, que se diga evangélico, até porque muita gente hoje pode dizer, o pastor fulano de tal está ali e ele roubou, ou ele recebeu propina, ou ele isso, ou ele aquilo. Gente, em todos os lugares vão ter ladrões disfarçados de pastor, ladrões disfarçados de padre, estupradores, e a gente também não pode generalizar essa questão, porque uma pessoa, ela não define o todo, né? Só que, uma outra coisa que foi dita também, quem defende o aborto, quem defende a morte, isso aí não é a bancada evangélica, né? Porque por que eu defendo que a bancada evangélica precisa continuar existindo e por que ela é benéfica para nós? Porque da mesma forma que existe uma bancada que defende as causas LGBT, também precisa ter alguém que defenda os valores e a moral cristã. A família, defenda a pátria, defenda a nossa liberdade. Também há quem defenda, por exemplo, se existe uma pauta ou um grupo de pessoas que estão ali dentro que defendem o aborto, que defendem a legalização das drogas, que defendem a família nas suas mais variadas, né, formas de se expressar, também precisa ter alguém que defenda a postura e a pauta cristã. O que me assusta é ver um cristão dizendo que não deve acontecer isso. Então, se nós olharmos para o cristianismo, ele sempre esteve inserido e sempre teve implicações públicas, né? Ele sempre esteve inserido em defesa da dignidade humana, em defesa dos direitos humanos, e a bancada evangélica ela presta um importante papel, portanto nós devemos celebrar e não desejar que essa bancada ela não exista ou que ela prejudique o cristianismo
juízo, porque de fato não é isso que acontece. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.